deixou essa advertência para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja no qual, das 7 igrejas, somente 2 igrejas foram elogiadas por Jesus. As outras igrejas só foram chamadas a atenção das coisas erradas, do pecado, da maneira que eles viviam. Mas Filadélfia, irmãos, Jesus só elogiou. Glória a Deus, aleluia. Mas ele deixou uma advertência para a igreja de Filadélfia. Glória a Jesus, glória a Deus. Para que a igreja de Filadélfia, glória a Jesus, guardasse o que tinha, para que ela não perdesse a sua coroa. Glória a Jesus, glória a Deus. É o mesmo que Jesus está falando conosco hoje. Está falando que essa igreja chama Viva no Altar, Ministério de Mariana. Guarda a sua coroa. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Esse que veio sem demora. Jesus está falando conosco nessa noite que Ele vem, Ele não vai demorar. Glória a Jesus, glória a Deus. Como a irmã falou aqui, quantas pessoas aí que Jesus voltou hoje. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala que quem roubar, quem é o mais interessado em roubar a sua coroa é Satanás. Glória a Jesus, glória a Deus. A palavra de Deus fala que Satanás, ele tinha um posto no céu. Ele tinha um posto honrado. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus, ele tinha uma função no céu, uma função honrada diante de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas a palavra de Deus fala, glória a Deus, aleluia, que foi achado, ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde a criação até que foi achado nele iniquidade. Glória a Jesus, a palavra de Deus fala em Ezequiel 28:15. Glória a Jesus, glória a Deus. Ele era perfeito em todos os seus caminhos. Glória a Deus, ele estava lá. Ele tinha um cargo lá no céu. Ele estava diante lá do santuário do Deus vivo. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas só que foi achado iniquidade nele. Foi achado pecado nele. Ele era um ser perfeito. Glória a Jesus, glória a Deus. Da mesma maneira, glória a Jesus, como às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, seguindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, nós somos perfeitos. Mas, glória a Jesus, glória a Deus, até o momento que a gente dá ouvido à iniquidade, dá ouvido ao pecado, glória a Jesus, até o momento que você acha que você não tem que guardar a sua coroa. Em Apocalipse 1:6 fala que nós somos sacerdotes. Nós somos reis aqui nessa terra. Nós temos um principado para proteger. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós estamos na casa de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Nós estamos louvando a Deus. Às vezes vocês estão colando voto, outros estão pregando na rua, distribuindo folhetos. Glória a Jesus, glória a Deus. E você não tem dado valor a isso que Deus tem te dado. Quantas pessoas aí fora gostariam de fazer isso e não tem força para fazer? Glória a Jesus, glória a Deus. Quantas pessoas um dia já esteve aqui, eu não sou digno de falar delas, pessoas usadas por Deus, abençoadas, e deixaram, glória a Jesus, glória a Deus, deram ouvidos a Satanás, deixaram o Satanás botar a mão no seu principado, na sua coroa, e tirar essa oportunidade que ele tinha aqui de fazer a obra de Deus. E como é difícil, irmãos, depois que você está fazendo a obra de Deus, que você perde essa coroa, para você botar ela de novo na cabeça. Glória a Jesus, glória a Deus. E a história fala que Satanás, ele quando ele além de pecar contra Deus Altíssimo, glória a Jesus, glória a Deus, ele ainda arrastou 33% dos anjos. Glória a Jesus, glória a Deus. Quando o diabo cai, propõe uma estratégia soberba de não cair sozinho e faz uma conspiração com os anjos para arrastar 36% dos anjos caídos, que hoje se chamam diabos. Glória a Jesus, glória a Deus. Da mesma maneira, irmãos, glória a Deus, aleluias, acontece na igreja. Quantas pessoas, glória a Deus, aleluias, elas não estão preocupadas, às vezes começam a decair no seu ministério, nas coisas que elas faziam aqui na igreja. E quem elas, quando vão decair, elas fazem? Elas querem levar outras pessoas
Glória a Jesus, glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, a Bíblia fala: não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Glória a Jesus, glória a Deus. Quantas das vezes, irmãos, glória a Deus, a pessoa está na igreja, está firme, seguindo, às vezes começa a ter uma recaída. Glória a Jesus, glória a Deus. E às vezes um irmão ou irmã abençoada e começa ali a falar uma coisa ali. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque Satanás fez foi isso. Satanás, quando ele viu que ele ia cair, ele levou 33% dos anjos com ele. Não é diferente nos dias da igreja de hoje. Glória a Jesus, glória a Deus. Quantas das vezes nós temos dado ouvidos à má conversação? Glória a Jesus, glória a Deus. Quantas vezes alguém veio disse, até no WhatsApp, ou alguma coisa, falando uma coisa aqui, uma coisa ali do irmão, e nós temos dado os ouvidos a isso. Corra disso, afaste disso. Que isso vai fazer, que nem Satanás fez, vai te tirar do caminho certo. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. E a partir do momento, irmãos, que nós deixamos que as más conversações entrem no nosso meio, glória a Jesus, falta tempo para a igreja orar, falta tempo para a igreja buscar, falta tempo para nós nos humilharmos diante da presença de Deus. Nós não estamos aqui, nós não viemos aqui na casa de Deus para procurar defeito em ninguém. Nós não viemos aqui para avaliar o irmão, avaliar o outro, falar que nós somos melhores ou piores. Nós viemos aqui para glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. É uma das estratégias que Satanás tem usado para tirar a nossa coroa. Aí a igreja pergunta: o que é má conversação? Glória a Jesus. A má conversação é calúnia, mentira, palavra vazia, rodinhas de grupo, de WhatsApp. Se aquilo não te edifica diante do Senhor, sai fora. Glória a Jesus, glória a Deus. Para que não aconteça conosco da mesma maneira que Satanás fez com os anjos. Glória a Jesus. Em Judas, capítulo 1, versículo 6, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-se na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Glória a Jesus, glória a Deus. Se nós não começarmos, irmãos, a nos policiar, a má conversação é isso aí que Satanás faz. Através da má conversação, ele te tira da igreja. Através da má conversação, te traz desânimo no seu coração. Glória a Jesus, glória a Deus. Nós temos que fugir disso na igreja. Glória a Deus. Guarda o teu principado, guarda a sua coroa. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória, como Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluias. Ele está aí. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluias. Quando se perde o principado, igual Satanás se perdeu, é difícil você alcançar ele novamente. Glória a Deus, aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Seremos arrebatados com uma coroa de glória. Não adianta, irmãos, eu achar que se eu estiver aí, se eu ficar falando de um ou de outro, se eu não me santificar, que eu vou chegar no céu. Muitas das vezes, muitas pessoas acham que vai chegar tudo que é tipo de bicho no céu, cobra, tudo que é tipo de bicho peçonhento, que tem feito mal à humanidade nessa terra, mas não é assim. Nós temos que se santificar. Só se a pessoa, se a sua garganta é santa, você tem que se santificar. Você tem que ser santo para chegar até lá. Glória a Jesus. Guarda a sua coroa. Glória a Deus. Aleluia. Adão e Eva, irmãos, eles moravam no jardim, no paraíso. Glória a Deus, aleluia. E Eva, ela deu ouvidos à má conversação de Satanás, à mentira de Satanás. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. E ela ouviu aquele conselho que Satanás deu a ela. Aqui não é uma má conversação. Satanás, ele não só fez má conversação para que os anjos, 33% dos anjos caídos, caíssem junto com ele. Ele continuou aqui na terra, tirando as
Romanos 3:23, a palavra de Deus fala: destituídos foram da graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. E só através de Jesus, irmãos, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de agora estar vivendo de uma forma diferente. Glória a Jesus, para que Ele que comprou nossa vida. Quantas das vezes, irmãos, quantas das vezes nós, por pouca coisa, temos negado Jesus. Por pouca coisa, às vezes um copo de cerveja sentado no bar. Às vezes pessoas que conhecem a palavra, pessoas que têm um conhecimento, glória a Deus, aleluia, da palavra de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho do presidiário. Ele falou que ele estava falando quando ele foi preso, ele conheceu a palavra de Deus. E ele prometeu que quando ele sair da cadeia, ele nunca mais ia fazer as coisas que ele fazia no mundo mais. E lá nessa cela, tinha um pastor preso junto com ele. Glória a Jesus, glória a Deus. E o pastor falou: eu não quero nada com Deus mais, mas eu sei que você tem isso eu conheço, você é uma pessoa de salvação, então eu vou te ensinar você a pregar. E aquele pastor, eles faziam um culto, ele tinha o dom da pregação, mas ele não queria nada com Deus, ele não queria mais obediência com Deus, nem quando estava lá dentro da cadeia e nem quando saía da cadeia. E daqui quantas das vezes tem muitas pessoas dessa maneira, que não querem nada mais com Deus, só tem o dom, tem a facilidade de pregar, mas o interesse dele não é na salvação das almas, o interesse dele é no dinheiro, ou no que aquilo que o Evangelho possa proporcionar a ele. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas aqui, irmão, nós estamos com amor às almas. Quando nós vemos com a alma se perdeu sem Jesus, nós sentimos, porque nós não queremos. Quando a pessoa sai da igreja, nós se sentimos tristes, porque essa é a nossa função aqui na terra. Essa função foi dada a nós, para que nós viemos pregar o Evangelho. A Bíblia continua falando, irmãos, que o diabo ele sempre está esperando o momento oportuno para tirar a nossa coroa. Tem um exemplo de Jacó e Esaú. Jacó era o primogênito. A primogenitura de Esaú era uma função, um status que tinha, era algo de importante, mas Esaú ele não deu valor a isso. Glória a Jesus. Ele trocou aquilo ali pelo prato de lentilhas. Quantas das vezes nós temos trocado a presença de Deus por tantas coisas insignificantes que tem aqui nessa terra? Glória a Jesus, glória a Deus. Foi por isso, irmãos, que Deus advertiu a igreja de Filadélfia: guarda o que tens, para que não tome a sua coroa. Aleluia. Foi por isso, irmãos, que às vezes nós estamos diante da presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas não podemos dar oportunidade a Satanás passar perto e colocar a mão nessa coroa que é tão valiosa. Glória a Jesus, glória a Deus. Depois que a gente perde essa coroa, é difícil, irmãos. É difícil a gente chegar. Glória a Jesus. É difícil. Deus dá a gente uma oportunidade, mas Satanás ele fica de olho. Ele espera aquele momento que você menos espera. Não é naquilo às vezes que você acha que você é forte, é naquilo que você acha que você é fraco. Glória a Jesus, glória a Deus. Ele coloca pessoas ao nosso redor para colocar a gente aí contra Deus em alguns momentos, ou para a gente não ser obediente como Deus quer, Deus manda. Glória a Jesus, glória a Deus. O rei Saul, irmãos, ele era um rei. O início da história do rei Saul era até bonita. O rei Saul, ele, assim como Davi, ele também governou 40 anos. Mas ele começou o reinado dele da mesma maneira que às vezes nós começamos na igreja, fazendo aquilo tudo certinho, tudo que é da vontade de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas o rei Saul foi passando um tempo. Ele, glória a Jesus, glória, ele não tinha a prerrogativa de oferecer sacrifício. E quando ele foi ali, matou o boi para oferecer sacrifício, e o profeta Samuel, porque demorou, ele mesmo foi lá e ofereceu o sacrifício. Tem coisa que nós fazemos ou queremos fazer na igreja, que não é o nosso, não é o ofício nosso. Glória a Jesus, às vezes é do pastor, às vezes é da outra irmã, e às vezes nós queremos, glória a Jesus, glória a Deus, entrar em coisas que não é para nós entrarmos. Glória a Jesus, glória a Deus. Às vezes eu estou querendo fazer algo que não é para mim. E da mesma maneira foi com Saul. Saul não vigiou, mas Deus deu a ele mais uma oportunidade. E Saul, mais uma vez, Deus ordenou que ele fosse
até os amalequitas matassem o rei, matassem os gados e não trouxesse nada. Mas Saul, mais uma vez, ele quis desobedecer a vontade de Deus. Ele pegou os melhores gados e não matou o rei Amaleque. Quantas das vezes nós queremos fazer a obra de Deus do nosso jeito, não do jeito que Deus nos manda? Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra de Deus fala que Saul perdeu a coroa para Davi. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, guarde a sua coroa. Glória a Jesus, glória a Deus, guarde. Glória a Deus, aleluia. Guarde a sua coroa, para que você não perca a sua salvação. Glória a Jesus, glória a Deus, guarde. Que Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a noiva dele. Jesus não está vindo buscar de qualquer maneira. Glória a Deus, aleluia. E eu posso dizer, irmãos, glória a Deus, aleluia, que quantas pessoas estão aí fazendo o evangelho de qualquer maneira. Quantas pessoas estão sendo, quanto nós estamos aqui na presença de Deus, estamos sendo podados. Às vezes nós não temos oportunidades, é porque nós vamos dar frutos. E quando Deus não está podando, é porque com certeza Ele está podando para que nós venhamos dar frutos. Porque depois que Jesus corta, não adianta, a ação vem a queda. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas, quantos pastores estão aí de pé, mas para Jesus lá já foi cortado há muito tempo, só está esperando a queda. Glória a Jesus, porque não querem mais fazer a vontade de Deus, porque eles não querem mais viver aquilo que Deus mandou eles viverem. Glória a Jesus, glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A gente sabe que, nós sabemos que a gente tem um exemplo, eram 12 apóstolos. Glória a Jesus. E um dos apóstolos, ele foi o filho da perdição, o que traiu Jesus. E quantas das vezes nós andamos com Jesus, estamos do lado de Jesus, mas glória a Jesus, glória a Deus, não estamos de acordo com Jesus. Judas, quando aquela mulher Maria, ela molhou o cabelo ali com aquele perfume e passou ali nos pés de Jesus, Judas foi o primeiro a criticar. Por que ela não deu aquilo para os pobres? Era algo valioso na época. E Jesus, logo sabendo o pensamento dele, Jesus falou: os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas o Filho do Homem, nem sempre ele vai estar aqui. Glória a Jesus, glória a Deus. Aquilo que às vezes nós queremos fazer, dar valor ao mundo e deixar de dar valor às coisas de Deus. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, vamos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Tem um exemplo muito claro na palavra de Deus que fala também do general de Davi, que era Jonatas. Ele era alto e baixo, ele fazia algumas coisas boas e fazia ruim, mas sempre que ele estava desobedecendo às ordens de Davi. Jonatas, ele matou Abner, que era um outro general de Saul, que tinha feito aliança com Davi na covardia, e uma coisa que o rei Davi tinha falado para ele que não era para fazer. Jonatas, o rei Davi tinha pedido para que ele não matasse Absalão, e ele matou Absalão também. Jonatas, no final da vida de Davi, Jonatas queria que, glória a Jesus, glória a Deus, Deus já tinha falado que o rei seria Salomão, mas Jonatas queria levantar Adonias, que era o outro filho de Davi, como rei. Quantas das vezes nós queremos ir contra a vontade de Deus? Glória a Jesus, glória a Deus. E Deus às vezes ele vai nos cortar se a gente faz isso. A palavra de Deus fala que Jonatas, uma das ordens que o rei Davi disse a Salomão, glória a Deus, aleluia, e devido aos erros que Jonatas tinha feito, e Davi não matou, mas Davi falou: uma das primeiras coisas que você vai fazer é matar Jonatas. E a Bíblia fala que Jonatas, quando ele ficou sabendo, ele correu para o templo e se prostrou diante do culto. Ele sabia que ele não ia morrer. E Joiada, que era outro general de Davi, glória a Jesus. A história de Joiada também é uma história interessante, irmãos. Porque a história de Joiada era um general diferenciado. Joiada, a Bíblia fala que ele se encontrou com um leão. E quando o ser humano se encontra com um leão, o que a gente pensa? Qualquer ser humano que encontrar de frente com um leão, ele vai morrer. Qualquer um, no momento que se encontrasse de frente a frente com o leão, ele pensa: eu vou morrer.
Mas ele não correu. Ele foi para cima do leão. E o leão correu. E o leão caiu dentro de uma cova. Se vocês forem ver a história de Joiada, tem uma pessoa aprovada por Deus. Ele caiu dentro da cova. E Joiada, ele foi lá e caiu dentro também do leão, dentro da cova. Aí todos que estavam ali devem ter falado: agora acabou para Joiada. Glória a Jesus, glória a Deus. E a Bíblia fala que Joiada desceu lá e matou aquele leão e subiu. Glória a Jesus, glória a Deus. Quantos leões não têm aparecido para nós e a gente tem achado que acabou a nossa vida, acabou o nosso ministério, acabou o nosso mundo? Mas eu tenho a palavra de Deus para te dizer nessa noite: se você estiver com o Espírito Santo de Deus, se você estiver com Jesus, não tem leão, não tem quem te impeça de fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala que devido a tantos erros de Joiada, Deus ele tirou a vida de Jonatas. Glória a Jesus. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Não deixe, dê valor à presença de Deus na sua vida. Já estou terminando a palavra. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você tem seguido, tem feito aquilo que dá vontade de Deus, saiba você que o mais interessado em tirar essa coroa é Satanás, porque ele já não tem mais oportunidade, ele não pode voltar para o local que ele já espera. Ele já não tem mais oportunidade. E ele sabe da mesma maneira que ele tirou ali aquela coroa daqueles 33% dos anjos, ele quer tirar a sua também. Quando você está andando nessa vida, quando você está nesse mundo, quando você está respirando, quando você está fazendo a obra de Deus, ele está se enfurecindo contra você. Mas não pare. Continua. Glória a Deus, aleluia. Não deixe de fazer aquilo que dá vontade de Deus. Glória a Deus. Não deixe que ninguém nessa terra tire a sua coroa. Glória a Deus. Aleluia. Em Ezequiel 42, 10, 11, a palavra de Deus diz: e a oferta santa será dos sacerdotes, para o norte 20.000 canas de comprimento, para o ocidente 10.000 de largura, e para o sul 20.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela, e será para os sacerdotes santificados, dentre os filhos de Zadok, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como extraviaram os outros levitas. Irmãos, a promessa de Deus, irmãos, não é para a igreja que anda de maneira desconcertada diante da presença de Deus. A promessa de Deus é para quem se santifica. Aleluia. É para quem é santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. A promessa de Deus é para quem não abre mão da sua coroa. A promessa de Deus é para quem guarda a sua coroa. É para quem não dá ouvido à fofoca. É para quem não dá ouvido às coisas, às palavras que vêm desse mundo. Glória a Jesus. Não dê ouvidos a mais conversação deste mundo. Glória a Jesus, glória a Deus. Às vezes, glória a Jesus, glória a Deus, você está seguindo a sua vida diante de Deus da maneira correta. Tem tantas pessoas falando para você que não precisa disso mais. Às vezes você tem visto aí até pessoas em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus, sendo usado por Deus, mas com a vida desconcertada. Não dê ouvidos. Siga Deus da maneira que Deus quer, da maneira correta. Faça a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluias. Não dê ouvidos, faz aquilo que é da vontade de Deus. Pregue o verdadeiro evangelho. Glória a Jesus, glória a Deus. Faça aquilo que é da vontade de Deus. Não dê ouvido às coisas que Satanás tem colocado às vezes no nosso coração. Não faça a obra de Deus de qualquer maneira. Às vezes nós achamos que pode ser de qualquer maneira, pode ser de qualquer jeito. Glória a Deus, aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala, irmãos, que quando Davi ele foi buscar a arca
E a maneira, eles colocaram ali, levaram várias pessoas, sons, e botaram ali a arca no carro de boi. E a palavra de Deus fala que Uza, quando a arca deu uma cambaleada para cair, Uza foi e colocou a mão e segurou a arca. E na mesma hora, Deus matou Uza. Glória a Jesus, glória a Deus. Uza não era preparado para fazer a obra de Deus, não era preparado, ele era um levita, mas ele não estava preparado para colocar a mão na arca. As coisas de Deus não é de qualquer maneira, não, irmãos. As coisas de Deus é muito sérias. E a palavra de Deus falou que Davi, ele sentiu ter medo naquele momento, que Uza morreu. Mas a obra de Deus a gente faz da maneira correta, do jeito que Deus quer. E a palavra de Deus fala que depois, quando Davi foi buscar a arca, eles buscaram da maneira correta. A arca era para pessoas preparadas para colocar a mão nela. E aí a arca não era para estar no carro de boi, a arca era para estar se carregando ela. E quantas pessoas estão achando que a palavra de Deus, que a obra de Deus tem que fazer de qualquer jeito? Não, irmãos. Quantas pessoas estão achando que podem subir no púlpito, podem fazer e acontecer? Não é assim. Tem que ser do jeito que Deus quer. Tem que ser preparado, tem que ser escolhido. Às vezes você acha que você foi separado para aquilo, que você tem que fazer isso. Faça o que Deus manda somente. Chegue em paz. Vamos obedecer a palavra. Você vê que eu fico de pé. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vai tomar ceia, irmãos? Glória a Jesus, glória. Permaneça diante de Deus. Não deixe que Satanás te leve para um caminho de pecado, um caminho de perdição, no qual você sua mente fique tão corrompida que você nem queira sair de lá. Glória a Jesus, glória a Deus. Vou estar orando para passar a palavra aqui para o pastor, para dar continuidade ao culto. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eis aí a tua palavra. A palavra não é minha, meu Deus. Oh meu Deus amado, meu Deus poderoso, toca, meu Pai, em cada coração nessa noite que se fez presente. Deus amado, Deus poderoso, Deus santo. Oh Jesus querido, Jesus amado, abençoa essa casa.